Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar agora sobre o capítulo 12 de Números, a lepra em Miriam. No verso 1 diz o seguinte: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Nós já falamos sobre isso num vídeo anterior chamado Quem era a mulher cuxita? Afinal, quem era essa mulher cuxita que Moisés havia tomado? Ok? Então não vou gastar muito tempo falando sobre isso, porque nós temos um vídeo específico sobre esse detalhe. Mas vamos lá. Em outros tempos, Miriam, ela havia acompanhado Moisés naquele cesto, né? Quando Joquebede, a mãe de Moisés, coloca ele num cesto de juncos e solta ele no rio, onde a princesa, a filha de Faraó, vai encontrar Moisés. Miriam vai acompanhando até lá. Ela dialoga, negocia com a princesa para que o filho Moisés fosse criado por Joquebede e ainda recebeu um salário para poder cuidar de Moisés. Então Miriam foi uma espécie de protetora de Moisés naquele momento. Em outro momento, o próprio Arão, que está aqui, ambos estão falando de Moisés. Arão foi o próprio Deus que designou Arão como acompanhante de Moisés, como porta-voz oficial de Moisés. E não só isso, Arão foi separado com o cargo mais alto de todo Israel. Ele foi separado como sumo sacerdote. Mas de repente, aqui estão os dois falando contra Moisés por causa da mulher cuxita. Então, o que acontece? Agora eles estão se opondo a Moisés. No verso 2 vai dizer: E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Muito cuidado. Deus está ouvindo as orações de Arão, de Miriam, de Moisés, de todo mundo. Deus está ouvindo a oração dos seus filhos. Porém, Deus também está ouvindo as reclamações, as murmurações. Deus está percebendo os corações invejosos, porque aqui os dois estavam com inveja de Moisés. E aqui eles estão mostrando esse orgulho. Será que só Moisés tem autoridade para dirigir o povo? Será que só Moisés pode profetizar? Mas Moisés não tinha nada disso no coração. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Inclusive, nesse capítulo vai falar isso logo à frente. E aí nós vamos ter cuidado com as reclamações, tá certo? Então fiquemos atentos a esses detalhes. Agora, eles se deixaram levar pela ideia errônea de que só Moisés estaria sendo usado por Deus. Não, nós também somos usados, mas isso não faz diferença nenhuma. Quantas pessoas caem na vida espiritual por isso? Porque elas, não é, o pastor é usado, mas eu também sou. E aí as pessoas começam aquela disputa, né? Aquela disputa de espiritualidade. Olha, Deus é o Deus que derrama o Espírito dele sobre todos nós, né? Então essas coisas, essas intrigas e contendas são obras do maligno, tá? Agora, ainda hoje, o inimigo usa muitas vezes, olha que quando Pedro fala assim, não deis lugar ao diabo, isso não está escrito para as pessoas do mundo, está escrito para os próprios crentes. Não deis lugar ao diabo, porque se der, ele usa. E aqui você percebe que esses dois, o que eles estão fazendo? Eles estão atacando o vaso mais frágil, como o próprio Pedro vai dizer que a mulher é o vaso frágil, para poder atingir Moisés. Muitos obreiros sofrem isso também, onde pessoas vão lá e atacam suas esposas, elas vão ficar mal, com certeza, entristecidas, etc. E isso vai afetar, a ideia do inimigo é tentar afetar a casa, a família e também o ministério de Moisés aqui especificamente, ou de você que está me ouvindo aí também, tá? Então você vai observar que Moisés ele mostra ter o fruto do Espírito desenvolvido, maduro. Um dos gomos do fruto do Espírito é a mansidão. Então a Bíblia fala assim, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E aí nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, verso 23, que um dos gomos do fruto do Espírito é a mansidão. Jesus fala em Mateus 5,5, citando uma referência de Salmo 37,11, que os mansos herdarão a terra. Olha que coisa. E Moisés era o homem mais manso, Então ele está falando sobre a vida eterna aqui no contexto, evidentemente. Então, Moisés foi moldado pelo Senhor, Quando ele vai para a casa de Jetro, ele vai ser trabalhado, o seu coração, ele se torna um homem extremamente manso. Agora, ele não tinha, essa mansidão dele, essa humildade dele fica óbvio, porque ele não tinha nenhum tipo de soberba de exclusivismo. No capítulo anterior, do capítulo 11, quando Eldad e Medad estavam profetizando fora do arraial,
Aí foi um moço e falou, olha, eles estão profetizando fora do arraial. Josué falou, quer que manda parar? Fala, você tem ciúme por mim? Quem dera, olha o que Moisés diz, ele não era exclusivista. Quem dera que Deus desse do seu espírito a todo o povo, que todo o povo de Deus profetizasse. Ou seja, o questionamento de Miriam e de Arão aqui não faz o menor sentido. Moisés desejava que todos profetizassem. O apóstolo Paulo vai falar isso também. Paulo diz, eu queria que todo mundo falasse língua, mas muito mais que profetizassem. Olha que legal. Então, uma coisa que a gente aprende que não deixa para corrigir depois. A Bíblia diz no verso 4 que imediatamente o Senhor chamou os três que estavam envolvidos, Moisés, Arão e Miriam. E o Senhor fala, eu quero todo mundo na tenda do encontro. E eles foram para lá, tá ok? E aí o que acontece? Olha como que esse assunto foi importante. Isso tocou no ministério de Moisés, não foi só na pessoa do Moisés, mas isso envolve todo o povo, porque Moisés estava ali estabelecido por Deus como líder do povo. E aí eles estavam ali tentando descredibilizar Moisés, a qual o próprio Deus colocou ele à frente. Então, o assunto foi tão importante que no verso 12, capítulo 12, verso 5 diz, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem e se colocou na porta da tenda. O próprio Deus veio fazer uma reunião com eles. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Agora, o que acontece? Certamente Moisés fica dentro da tenda, Arão e Miriam são chamados ali fora da tenda e Deus vai corrigir. A correção sempre tem um propósito, manter o relacionamento, certo? Correção não é para destruição, correção é para manutenção, certo? E aí, somente Arão e Miriam são chamados, o Senhor começa uma repreensão dura, severa aqui, do verso 6 ao 9, diz assim, então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo a ele em sonhos. Se tiver um profeta no meio de vocês, eu vou falar com ele por meio de visão, por meio de sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Miriam e Arão deram sorte, foi uma misericórdia de Deus muito grande, porque a ira do Senhor havia se acendido no capítulo anterior, e muita gente morreu em Números 11. Aqui, a ira do Senhor se acendeu e ele se retirou. E aí o que vai acontecer? O Shuraki vai traduzir esse texto aqui de uma forma literal, a partir do texto massorético, e aí eu queria compartilhar isso com você. Ele diz assim, o mesmo trecho que eu li, escutai então minhas palavras, se ele fosse o vosso inspirado, aí ele vai usar uma expressão, depois ele fala no finalzinho assim, que Moisés, ele olha a imagem de Deus. E aí eu me lembro, a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível é quem? Cristo, é isso que a Bíblia fala, porque na tradução que eu li agora, fala assim, que ele vê a forma do Senhor. E lá, essa forma é chamada de imagem, né? Então, o Shuraki vai até explicar sobre a dificuldade na tradução dessa palavra, porque no início fala assim, se há entre vocês um profeta, eu falo com ele por sonho e visão. Mas no texto massorético está assim, se ele fosse vosso inspirado que recebeu inspiração, então ele vai falar sobre esse trechinho, se ele fosse vosso inspirado. O texto massorético é dificilmente compreensível aqui. A partir das versões da Septuaginta, dos Targums e da Vulgata Latina, pode-se restabelecer o sentido da seguinte maneira. Se há entre vocês um profeta, ou seja, toda versão que você lê, se há entre vocês um profeta, é uma versão que foi corrigida a partir da Septuaginta, que foi traduzida para o grego a partir do hebraico original. Tá? Isso cerca de 300 anos antes de Cristo, por isso é uma tradução muito útil. Sobre a lepra de Miriam vai cair agora. Verso 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra.
Para quem viu o vídeo anterior, quem não viu, dá um pause aqui, vai lá assistir e volta. Quem viu o vídeo anterior vai conseguir entender mais ou menos o porquê dessa expressão dela estar leprosa e branca como a neve. Ela estava questionando o fato, para e pensa um pouquinho, ela estava questionando, inventando uma briga com Moisés, falando de Moisés por causa da mulher etíope, da mulher cuxita. E agora a punição poderia ser qualquer outra punição, mas foi exatamente ela ficar leprosa, branca como a neve. Olha que contraste interessante, né? Aí você pode estar agora, certamente você deve estar indignado, porque Miriam e Arão falaram de Moisés. Você deve estar se perguntando, peraí, mas por que a lepra veio somente sobre Miriam? Por que não pegou Arão também? Não é essa? Pois bem, eu tenho uma pergunta para fazer para você também. Por que você não fez a mesma pergunta no capítulo anterior, no capítulo 11? Porque lá fala que o povo estava murmurando, certo? Então eles estavam murmurando, a ira de Deus se acendeu e destruiu alguns lá de trás, algumas pessoas do arraial. Se você seguir a mesma lógica, não era para ter destruído todo o povo, ao invés de só alguns? A mesma coisa acontece aqui. Porque aqui nós questionamos por que Miriam e Moisés falaram contra Arão e somente Miriam pegou a lepra, pelo menos é só dela que está falando ali no momento. Mas nós deveríamos ter feito a mesma pergunta no capítulo anterior. No entanto, ninguém faz essa pergunta. Por quê? Se aqui tem que destruir todos os dois, lá tinha que destruir todo mundo. E não foi isso que aconteceu. Então, na rebelião de Taberá, números 11, o Senhor certamente puniu os que estavam fomentando a rebelião. Esse é meu comentário acerca disso. Então, aquela extremidade do arraial, aquela turminha do fundão, das laterais, era eles certamente, porque Deus é justo. Eles estavam fomentando essa briga, né? Da mesma forma que fica claro que Miriam foi quem promoveu essa rebelião contra Moisés. Por que fica claro? Ela foi citada em primeiro lugar. Lá está escrito assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés. Talvez o nome hebraico da Miriam, se você pegar o dicionário Strong para conferir, talvez explique um pouco, porque Miriam significa rebelião, né? Talvez já esse nome apontava para esse evento futuro que aconteceu aqui em Números 12 sobre essa rebelião acerca de Moisés. Então Miriam significa rebelião, tá certo? Motivo da lepra. A lepra vai se manifestar na Bíblia, a lepra bíblica que você lê ali, ela não tem nada a ver com a doença de Hansen, que a gente conhece hoje, a hanseníase, não tem nada a ver com isso. Ela é uma punição divina em relação ao pecado. A lepra ela é tida como um dos principais símbolos do próprio pecado, tá ok? Portanto, a lepra, se ela significa pecado, ela é um símbolo de pecado, ela é uma doença que ela vem como uma punição. E como que o leproso era curado? Evidentemente, quando ele se arrependia, quando ele tinha essa consciência, né, despertava nele a consciência acerca desse pecado. Mas até então ele tinha que ficar afastado do arraial, para não contaminar os outros. Literalmente, né, por uma doença especificamente, mas essa contaminação também tem a ver com o seu aspecto espiritual, tá ok? Então, só que essa doença, se você viu os vídeos de Levítico 13 e 14, quem não viu, vai lá para ver especificamente como é que funcionava a lepra. Levítico 13 e 14 falar sobre isso. Ela pegava em pessoas, pegava nas propriedades, nas posses da pessoa, nas roupas, nas casas, né? E aí você vai observar sobre isso. As paredes das casas ficavam com lepra. Olha para você ver que interessante. O Shur aqui vai dizer que ele lembra que na Bíblia esse mal é com frequência infligido como castigo por uma palavra má. O próprio Moisés é assim atingido. Lá no início, em Êxodo 4, versos 6 ao 7, ao emitir a ideia de que o povo hebreu não teria fé em seu destino e poderia recusar sua libertação. Aí eu acredito que o Shur aqui está com aquela ideia de que ele põe a mão no peito e a mão fica leprosa, depois ele põe a mão de novo e aí a mão dele fica limpa, tá? Agora vai acontecer a confissão. Então, de repente, Moisés, ele está lá na tenda, lá fora está Arão e Miriam, e o Senhor repreendendo os dois. Miriam ficou leprosa, então Arão grita. Arão disse a Moisés, ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma
tola e pecamos. Então ele está confessando que eles pecaram. Não permita que Miriam seja como um aborto que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Ou seja, isso demonstra que a lepra, de certo modo, ela consumia a carne da pessoa, né? E aí ele intercede agora, porque o papel de sumo sacerdote agora, ele retorna, né? Moisés cai em si, Arão cai em si e começa a interceder pelo povo, no caso Miriam faz parte do povo, então ele como intercessor, como uma figura de Cristo, que o sumo sacerdote, Arão era o sumo sacerdote, ele intercede e ele confessa o seu pecado e o pecado dela. E ele pede, Moisés, vai lá Moisés, pede a Deus aí, perdoa a gente sobre esse mal, porque ele cometeu esse mal contra Moisés, né? E aí, quando ele confessa, a gente tem que lembrar, na hora da aflição, o quê? Oração, né? Números 12, 13 diz, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, a oração dele é pequenininha, 5 palavras. Ó Deus, peço-te que a cures. Se não me engano, no hebraico dá 5 palavras. Pequenininho, ó Senhor, mas ele está clamando. Se você parar para pensar aqui, essa palavra clamar no hebraico, ela significa chorar, gritar, clamar, chamar por ajuda, gritar em aflição ou necessidade, chorar em voz alta, em pesar. Então Moisés está clamando, ele está aflito, é uma oração aflita de Moisés. Agora para e pensa, primeiro o que aconteceu? Arão confessou o seu pecado, pediu ajuda. E aí, Tiago 5, do 13 ao 16 diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E ele continua falando o seguinte, alguém entre vocês está doente? No caso, ela estava doente, estava sofrendo, né? Ele diz que a oração da fé salvará o doente. Mas ele lembra, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Aí ele vai falar assim, orem uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É o que cumpre aqui com Moisés, evidentemente, né? Então foi exatamente o que Arão fez. Ele confessou o pecado dele de Miriam, solicita a oração, e aí ele deixa o caminho aberto para a libertação, o livramento, né? Para que Miriam não viesse ser consumida ali, como ele mesmo fala. Então, na hora que sai da tenda e Moisés vê a situação da sua irmã, com certeza ele fica desesperado e faz essa oração, tá? Agora, corrigir. Corrigir é um ato de amor. Você vai falar, mas Miriam foi corrigida. Foi. Correção é um ato de amor. Em Números 12, 14, fala assim, o Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, eu vou explicar esse detalhe, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada ou isolada 7 dias fora do arraial, como todo leproso é, não tem diferença nenhuma. Aliás, o leproso não é só 7 dias, 7 dias é o tempo de recuperação. A maioria dos leprosos ficava muito tempo, tá? E depois trazido de volta. Então, nós não temos na escritura nenhuma assim, descrição de pais cuspindo no filho, alguma coisa assim, não tem nada sobre isso, em reprovação à afronta que os filhos fizeram. Há uma orientação para se purificar, tá? Após uma pessoa com fluxo cuspir sobre outra pessoa. Mas não explica o motivo, isso está em Levítico 15, verso 8. Cuspir sobre alguém era uma espécie de um ato de desprezo e repreensão. Você vai ver isso em Jó, capítulo 30, verso 10, por exemplo. Mas o único momento que fala algo semelhante sobre cuspir em alguém na lei vai ser quando o cunhado não cumpria a lei do levirato, ou seja, ele não assumia a responsabilidade de tomar a sua cunhada, que é a esposa do seu irmão, como esposa depois da morte do seu irmão. Então, nesse caso, a viúva, que no caso é a cunhada, a lei bíblica diz que ela deveria cuspir no rosto desse cunhado como uma reprovação, né, uma repreensão mesmo. Então ela cuspiria na frente dos anciãos, ela ia cuspir no rosto desse cunhado irresponsável e obstinado. E ele seria chamado de descalçado, né? Ia tirar o calçado dele. Deuteronômio 25:9, para quem ficou curioso aí, acerca da lei do levirato, tá ok? Inclusive eu explico sobre a lei do levirato, que é muito importante, num vídeo chamado, você vai digitar aqui no YouTube assim, Curso Bíblico Online,
Por que a Bíblia fala disso? Curso Bíblico Online. Por que a Bíblia fala disso? Um dos vídeos mais importantes que nós temos para explicar todas aquelas coisas que parecem ser difíceis de explicar na Bíblia, tá bom? Não deixe de ver esse vídeo não. Embora Miriam fosse poupada da morte, eu comentei isso aqui no finalzinho, nós estamos acabando, ela não pode ficar sem correção. Você vai ver em Provérbios 19, do 18 ao 19, né, sobre isso. Provérbios 19, 18 a 19. Corrigir, então, significa a manutenção da comunhão entre Deus e Miriam. Então, mas do jeito que está, não dá para manter essa comunhão. Precisa corrigir, mudar sua mentalidade para você continuar caminhando com o povo de Deus. Portanto, o Senhor corrige a quem Ele ama. Esse trecho está em Provérbios 3, do 11 ao 12, e vai ser repetido em Hebreus 12, do 5 ao 7. E nos ensina que Deus demonstrou um grande amor por Miriam, né? Já que Ele corrige a quem Ele ama, Ele não matou Miriam, Ele corrigiu ela. Apesar dela ter cometido um grande pecado. Não foi à toa que Deus vem na nuvem e para na frente da tenda e faz uma reunião com eles, né? Então, por fim, se não fosse desse jeito, ela teria o mesmo destino de Corá. Lembra lá de Números 16? Corá, que foi um rebelde contra Moisés, a coisa para ele ficou feia. E o último trecho aqui, Números 12, do 15 ao 16, diz: Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Depois, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Terminou esse capítulo, um comentário aqui, né? Nesse caso de Miriam, como nos demais casos da lepra, foi necessário um tratamento purificador e uma oferta, né? Foi feito um sacrifício, ofertas, inclusive também a oferta pela culpa. Você vai ver isso em Levítico 14, do 1 ao 32. E o povo ficou aguardando o retorno de Miriam ao arraial para prosseguir, então, as suas jornadas. Eu espero que você tenha compreendido esse capítulo, um capítulo muito importante. Foi necessário 2 vídeos para poder explicar os detalhes da mulher etíope. Foi só um vídeo só para falar da mulher etíope e o outro vídeo para falar da lepra, sobre Miriam e todo esse contexto dramático que aconteceu aqui. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado desse estudo. Peço que você compartilhe, deixe o seu joinha aí para o YouTube entender. Ah, o pessoal gostou, que legal. Vou mostrar para outros irmãos em Cristo também. Compartilhe nas suas redes sociais e não esquece do principal. Ore por nós para que Deus nos dê sabedoria, saúde e graça para a gente continuar esse estudo aqui capítulo a capítulo. Tudo bem? Deus te abençoe.